Depois do culto, eu falei para vocês que hoje nós íamos dar o desfecho da pregação de domingo passado. Vocês lembram da mensagem de domingo passado? Muito bem. Antes de começar a pregar, eu quero agradecer ao meu baterista. Pode tu ficar bem nessa bateria, viu, Elis? Acaba toca bem, né? Zé, os filhos do Emerson e da Jaqueline, eles têm abençoado muito a nossa igreja. E nós louvamos a vida pela vida de vocês, a Deus. Louvamos a Deus pela vida de vocês. Tá? Eles são muito usados lá na igreja onde eles congregam. Mas hoje, ele disse assim, hoje eu vou dar uma ajuda aí a vocês. E eu estou muito agradecido. Viu? Muito bom, que Deus te abençoe. Bem, sempre que quiser vir, venha, viu? Se você enjoar dessa bateria, eu monto outra para vocês. Aqui tem uma coleção, viu? Amém. Glória a Deus. Ok. Então, domingo passado eu comecei uma mensagem que eu disse que encerraria hoje, baseada em Malaquias, no capítulo... Zacarias, no capítulo 3, né? Versos de 1 ao verso 7. Jefferson, você me ajuda? Ela está com eco, tá? Até gostoso, né? Mas Jefferson, vou pedir a Jefferson que me ajude. Amém. Pastora, você testou antes, tudo certinho? Tá. É que domingo passado a pastora gravou a mensagem, mas não saiu o áudio, porque eu disse teste antes. Então ela testou hoje. Então, quantos lembram da mensagem de domingo que estiveram aqui? Lembram da mensagem de domingo passado? Zacarias, capítulo 3, versos de 1 a 7. Carol, tu chegou, já estava no... Eu cheguei na hora da palavra. Muito bem, Carol. Só queria saber se tu estava antenado. Muito bem. Hoje nós vamos ter... Muito bem. Nós vamos ter desfecho deste texto de Zacarias. E na semana passada eu disse que eu acredito em processos. Eu disse que eu creio que quando Deus que ele quer demonstrar ou levar um homem ou uma mulher à sua verdadeira grandeza, né? Deus dá ao homem um tempo, leva tempo. Porque vocês sabem que eu já preguei aqui sobre isso, vocês já ouviram pela internet, em muitos lugares, falando sobre cada pessoa tem que ser submetida ao seu próprio processo. Tá? Mas é verdade também que eu acredito que mesmo entendendo que a grandeza que Deus dá ao homem leva tempo, algumas vezes, eu disse domingo passado, Deus abre exceções. Né? Algumas vezes Deus cria crises em nossas vidas para rapidamente despertar coisas em nós, né? Ou até mesmo nos salvar de certas situações. Sabe? Às vezes Deus cria algumas crises na nossa vida só com o único propósito de, olha, se eu não fizer dar um chacoalhão na vida desse camarada, se eu não tornar a vida dele de pernas para o ar, eu vou perder. E por amor a você e a mim, Deus faz assim, Deus pega as nossas vidas e sem marcar dia, sem marcar hora, sem dar explicações, Ele simplesmente dá um chacoalhão nas nossas vidas. E a maioria das vezes esses processos, eles são graduais, né? Onde Deus usa o tempo para nos tratar, nos moldar e sobretudo para moldar o caráter da gente. Mas algumas vezes Deus arranca a gente de certos lugares, de certas situações, de certos relacionamentos, de certos momentos, de certas coisas, sabe? E nos tira e muda tudo nas nossas vidas de uma hora para outra. E aí a gente fica com um grande desafio, que é entender que se o processo é gradual, eu devo ser fiel a Deus. Não importa quanto tempo dura, eu devo ser fiel a Deus durante o processo. Mas também eu devo ser fiel a Deus quando Deus nos arranca, me tira de um lugar, de uma certa situação. Sabe por quê? Porque essas formas abruptas, tá certo esse termo? Essa forma repentina, às vezes, de Deus tratar com a gente, dói, machuca, porque Ele não explica. Ele não diz assim, olha, você vai viver um processo doloroso a partir de agora. Não. Ele simplesmente, na sua soberania, porque Deus é dono de tudo. Diga assim, Deus é
Meu dono. Deus é teu dono, de verdade? Você chama Deus de Senhor. Deus é Senhor da tua vida? Se Ele é Senhor da tua vida, você está dando a Ele o direito dele não marcar dia, não marcar hora, não marcar mês. Simplesmente Ele tratar com você quando Ele quiser e achar que deve tratar. O texto que nós lemos em Zacarias, que está no capítulo 3, verso de 1 a 7, vamos ler. Ela está aí? Diz assim, depois disso, antes da gente ler o texto, deixa eu dar um contexto para vocês, para quem não esteve aqui semana passada. A nação de Israel havia passado 70 anos no cativeiro na Babilônia, sendo escravizados, tá? Sendo torturados ali em um lugar distante. 70 anos depois, através de Ciro, o rei da Pérsia, esse povo começa a voltar para Jerusalém, a sua terra natal, com o objetivo de reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Mas agora, eles iam para ali para reconstruir lugares, para reconstruir geografias, mas Deus estava dizendo assim, é preciso que antes seja reconstruído o caráter de vocês. Porque aquele povo, enquanto esteve lá na Babilônia, esse povo simplesmente perdeu a sua identidade. Eles adoraram a outros deuses, eles se prostituíram, eles entraram em negócios ilícitos, eles simplesmente deixaram de ser aquele povo santo que adorava a Deus. Agora Deus traz eles de volta para Jerusalém. E nessa situação, Deus diz assim, vocês acham que vão reconstruir apenas a cidade? Vocês acham que vão reconstruir apenas o templo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, antes que tudo isso aconteça, é preciso que reconstrua o caráter de vocês. E é sobre isso que nós temos falado desde semana passada. E o texto diz assim, e foi nessa situação que Zacarias tem várias visões, e numa dessas visões, ele tem esta visão aqui. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote, isso era uma visão que Zacarias estava tendo. O sumo sacerdote Josué, diante do anjo do Senhor, ele estava diante de quem? E Satanás à sua direita, para acusá-lo. Onde era que Satanás estava? À direita de quem? À direita de Josué. Para fazer o quê? Para protegê-lo? Para abençoá-lo? Para perdoá-lo? Para ajudá-lo? Não. Ele estava ali para fazer exatamente aquilo para o qual ele tem o propósito de fazer. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus diz que Satanás é o nosso acusador. E ele não estava fazendo nada que não lhe era direito. Ele estava à direita. Volta aí. E Satanás estava à sua direita para acusá-lo. Aí diz o verso 2. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém, o repreenda. Aí o anjo olhando para Josué, fala para Satanás, este homem não parece um tição tirado do fogo? Vocês lembram que é tição, né? Tição é um graveto de madeira queimado, né? Que fica preto, sujo, entendeu? Isso é um tição, um graveto que apagou, foi tirado do fogo, né? Foi tirado do fogo e agora está ali torrado. Tição. Sujo, carbonizado. Entendeu? Aí diz assim, esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele, tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Aleluia. Então eu disse, coloquem um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram um turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo, Josué,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará na minha casa e também estará encarregado dos meus atos, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Amém. Baixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa porção da tua palavra. O Senhor sabe o quanto que essa palavra tem me confrontado todos os dias. E o quanto que essa palavra tem edificado a minha alma, o meu coração. Eu quero te pedir, Deus, que o Senhor, da mesma forma como tem falado de forma latente, de forma tão forte ao meu coração, que essa noite, essa palavra encontre lugar no coração de cada pessoa que está aqui. Deus, trata com cada um, conforme a necessidade de cada pessoa. Senhor Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito em mim, a transmitir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como foi que Josué... Olha só, o texto de Zacarias 3, ele mostra um Josué sujo, não é isso? Não é isso? O texto diz que, ao ponto de que ele compara Josué a um tição, né? A um graveto queimado. Ele pergunta a Satanás: não parece esse homem com um tição? Né? Ele mostra então um Josué sujo, que foi um tição, é um graveto que é tirado, que é arrancado do fogo. Ou seja, ele mostra um Josué que foi arrancado do fogo, com as suas roupas e as suas mãos ainda estavam sujas. E Satanás está apontando para ele e apontando para Deus, dizendo: Ei Deus, ele está diante de ti, mas ele está sujo. Porque é isso que Satanás faz. Satanás, ele fica acusando, ele diz: ei, tá vendo o Senhor, tá vendo isso aí que te chama por Senhor, que te chama por Deus dele? Deixa eu te falar, ele está diante de ti, ele está indo para a igreja, ele está diante de ti, mas se eu te falar uma coisa, ele continua sujo. Ele continua impuro. Ele não merece estar na tua presença, Deus. Mas Josué chegou na presença de Deus, sabe como? Sujo, com as marcas ainda da Babilônia. Sabe? Ele foi arrancado das mãos de Nabucodonosor, com as suas roupas ainda imundas. E é assim que muitos de nós chegamos, às vezes, na presença de Deus, sabe como? Sujos, imundos. No original, esse termo imundo, sujo, significa roupas de cachorro. Deixa eu perguntar, você já experimentou lavar a roupa num dia que não tem sol e botar para secar dentro de casa e a roupa não seca direito? Fica com que cheiro? Cheiro de cachorro, né? Não é horrível? Pronto. Esse termo aqui, que ele fala sujo, roupa suja, significa roupas de cachorro, cheiro de cachorro. Ele estava sujo, ou seja, ele não se vestia bem, ele não cheirava bem, mas ele estava ali, aonde? Na presença de quem? De Deus. Ele estava sujo, ele estava imundo, ele não cheirava bem, mas aonde que Josué estava? Na presença de quem? De Deus. Um imundo na presença de Deus, alguém que merecia morrer. Eu acho isso maravilhoso, eu acho isso assim incrível, porque se Zacarias está profetizando isso, é porque eu posso viver isso. Se ele está dizendo assim, olha, Josué estava na presença de Deus, impuro, sujo, fedendo, ainda fumaça do pecado. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, olha, você também, você pode estar, ainda que mal cheiroso, ainda que sujo, mas ainda assim, você pode estar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque não é como você, não é como eu vou sair, mas é como eu vou chegar. Talvez alguns estejam aqui dizendo, pastor, eu preciso de uma transformação primeiro. Mas você está aqui e talvez as suas roupas não sejam as mais belas, as mais limpas, as mais bonitas. Talvez o seu cheiro ainda não seja o melhor. Talvez as suas desculpas hoje sejam, pastor, eu ainda estou muito bagunçado para poder servir a Deus. Eu preciso ajeitar algumas coisas na minha vida antes de servir a Deus.
Às vezes a gente pensa que precisa estar totalmente transformado para servir de alguma forma a Deus. Deixa eu te dar uma boa notícia. O que Zacarias está dizendo aqui, através dessa visão que ele teve do profeta, do sacerdote Josué. Ele está dizendo que Deus nos mostra um Josué diante dele ainda sujo. E se Josué está sujo diante de Deus, significa que eu não preciso estar 100% bem. Eu não preciso estar 100% curado. Eu não preciso estar 100% lavado. Eu posso estar mal cheiroso. Eu posso estar meio atrapalhado, mas na presença de Deus. Pastor, eu não concordo com isso. Tudo bem, você pode não concordar. E sabe de uma coisa? Você vai passar a sua vida todinha querendo ficar limpo, querendo estar bem cheiroso para poder estar na presença de Deus, e você nunca vai conseguir. Sabe por quê? Porque quem te limpa dos teus pecados é a presença de Deus. Sabe? Quem te lava, quem te torna alvo mais do que a neve é a presença de Deus. Não é pela tua força, não é pela tua estratégia, não é pelo, sabe? Não, eu preciso primeiro, pastor, resolver algumas coisas na minha vida, eu preciso primeiro ajeitar algumas situações na minha vida. Não é bem assim que funciona, meu querido. Assim funciona na cabeça dos religiosos, que diz assim, opa, pastor, para aí, esse aí não, pastor, esse bem aí não, e Deus está dizendo, esse aí sim, eu quero ele na minha presença. Mas talvez na cabeça do religioso está dizendo, não, pastor, mas eu não concordo, eu acho que fulano precisa primeiro estar 100% limpo. Deixa eu te falar uma coisa, você não está 100% limpo. Pare de querer que o outro esteja 100% limpo, porque você não está 100% limpo. E sabe o que Deus está dizendo? Ei, venha para a minha presença. Eu posso até estar cheio de medo, cheio de dor. E você diz, pastor, a minha vida ainda está uma bagunça. Deus me arrancou de onde eu estava, mas eu não me sinto ainda perfeito, ainda pronto. Eu me sinto ainda uma pessoa meio torta. Havia um homenzinho torto que morava numa casa torta. Andava no caminho torto. Sua vida era torta. Um dia o homenzinho torto fez o quê? Se deparou com a verdade que liberta. E tudo que era torto. Quem foi que consertou? Foi o homenzinho torto que consertou. Quem foi que consertou? Sabe de uma coisa? A gente canta essas verdades. Mas às vezes a gente não quer que seja assim. Mas a gente não quer que seja assim, sabe para quem? Para a vida do outro. Nós somos profissionais em nos juntarmos, não com o anjo do Senhor, mas nos juntarmos com quem? Com Satanás. Quem era o acusador? Quem é o acusador ainda hoje? E por que você às vezes quer se juntar a ele? Por que você não se junta com o anjo do Senhor e diga assim, ei, tira as vestes sujas dele. Vamos colocar vestes limpas. Por que você não é agente de transformação em vez de ser agente de condenação? Meus queridos, Josué estava diante de Deus e o acusador estava dizendo, ele é sujo, ele é um vagabundo, olha como ele anda, veja como ele ainda se comporta, olha o que ele fala, olha o namoro dele, olha o casamento dele, olha a alma dele, olha como é que ele é, olha como é que ele lida com o dinheiro, olha o passado dele. Tem gente que é profissional em cavar passados. Satanás faz isso. Deus, a Bíblia diz que Deus pega os teus pecados já perdoados e lança onde? No mar do esquecimento. Mas tem gente que fica assim, não, ele está assim agora, mas olha, lá atrás, lá em outra época, lá, aí começa e Deus está dizendo, de que você está falando, maluco? Eu nem lembro mais disso. Que história é essa? Não lembro não lembro quem ele foi. Eu lembro quem ele é em mim.
E as pessoas ficam, e Satanás ficava assim diante de Deus, olha o passado dele, ele ainda está com carne nas unhas. Mas a Bíblia diz o seguinte, querido, que se de um lado existe o acusador, o texto diz que do outro lado existe o anjo de Deus, aleluia. Ele está coberto de sujeira, mas ele tem a presença de Deus. Tudo que você precisa, meu querido, é estar na presença de Deus. As suas maiores mudanças virão pela presença de Deus. Sabe, a unção que está sobre você virá pela presença de Deus na sua vida. Tudo que você precisa na vida, meu querido, é estar na presença de Deus. Há uma canção que a gente canta aqui que diz: só a presença, só a presença, só a presença. Lembra dessa canção? Só a presença. É isso. Só a presença de Deus é que vai conseguir transformar você de uma pessoa de vestes suja em alguém de vestes limpas. Só a presença de Deus que vai dar a você a unção que você tanto precisa. Veja o que diz o verso 1 e o verso 2, diz assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor escolheu Jerusalém, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Meu querido, de um lado, temos Satanás acusando, mas do outro lado, a gente vê um anjo. Observe que não é Josué, eu acho isso interessante, observe que não é Josué que fala com o acusador. Não é Josué que lida com o acusador. Não é Josué que diz para o acusador: cale a boca. Josué fica, sabe o quê? Simplesmente em silêncio. Sabe por quê, meu querido? Porque Deus não precisa que você se defenda de nada. Deus só precisa de uma coisa: que você se apresente em sua presença. Deus não precisa que você fique debatendo com Satanás. É Ele quem julga a tua causa. É Ele quem luta por você. É Ele quem expulsa o acusador. É Ele quem expulsa os demônios da vida. É Ele que põe a veste limpa. Ele não precisa que você vá para o fronte para a briga. Diga assim: eu não preciso me defender. Diga com autoridade: eu não preciso me defender. Eu só preciso me apresentar. Meu querido, você não precisa falar nada sobre você. Você só precisa estar na presença de Deus. A presença de Deus em sua vida vai falar por você. A presença de Deus em você vai abrir uma porta nova. A presença de Deus vai trazer para você uma nova dignidade. Sabe? Eu quero muito louvar a Deus. Porque quando o inferno mexe comigo, é o meu Deus quem abre a boca. Eu sou muito tranquilo com isso. Quando o inferno fala que acabou, não tem mais jeito, está destruído, você é um lixo, é o meu Deus que abre a boca, meu favor. É Ele quem vai falar da tua história, da minha história. Não é você, não sou eu. Meu querido, se Deus não estiver do meu lado, se Deus não estiver do seu lado, tenha certeza de uma coisa, meu querido: Satanás, ele vai te engolir. Sabe por quê? Porque ele é bom de história, ele é bom de discurso, ele é bom de acusação, ele lembra de tudo. Mas Deus manda te dizer: eu sei que você está fedendo, mas existe um trunfo. Deus está dizendo: eu sei que você está fedendo ainda a fumaça do pecado. Eu sei que você está fedendo ainda a fumaça da prostituição, do adultério, do vício, que você está fedendo ainda a fumaça da fornicação, a fumaça da sua escolha de vida. Você está fedendo a isso, mas existe um trunfo, e o nome desse trunfo chama-se graça. Aleluia. Você chegou talvez aqui meio marcado pelo fogo,
Você chegou talvez aqui meio marcado pela sujeira, meio marcado pelas cicatrizes da vida, mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido, essa noite, aqui nesse lugar. Deus manda te dizer que a marca do fogo não será maior do que a marca da vida. A marca da graça vai superar a marca do pecado na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Deus, ele te arrancou de lugares, ele te tirou daquela família, ele arrancou você, talvez, de forma muito abrupta daquela empresa, tirou você daquele relacionamento nocivo. Deus tirou você. Você talvez não entendeu, está meio tonto ainda. Você ainda estava meio apegado ao velho, você ainda estava meio atordoado quando Deus arrancou a você. A pressão às vezes até cai, porque o movimento é muito rápido. Você não teve, mas ele não teve como fazer isso de forma gradualmente. Ele não teve como fazer isso aos poucos. Ou ele tirava você da situação em que você estava, ou você iria morrer. Ou ele tirava você dali, ou o diabo iria vencer. Ou ele tirava você daquela situação, ou a sua presença ia se apagar na sua vida. Vocês entendem quanto essa mensagem fala comigo? Agora eu pergunto, vocês entendem quanto essa mensagem deve falar com você? Glória a Deus! Amém! Aleluia! Obrigado, Senhor. Aleluia! Eu hoje quero te dizer, meu querido, que há uma marca maior do que a marca do pecado. Existe a marca da graça sobre a sua vida. Não é a capa da depressão, não é a capa do desânimo, não é a capa do pecado, é a capa da graça que te envolve, meu querido. Eu acho que você deveria todos os dias gritar: graça, graça, graça. Esse é o meu fim, a graça. Aleluia. Deus defendeu Josué, ele ainda estando imundo. Deus mandou Josué se lavar para ir para a presença dele? Não. Zacarias disse que Josué simplesmente estava ali. Nesse texto de Zacarias 3 diz que Josué ainda estava fedendo, mas Deus o está defendendo. Deus manda o acusador sair e Josué ainda está sujo. Só que depois que Deus expulsa o acusador, ele diz para Josué: troque as suas vestes. Amém. Olha, verso 3 diz assim: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei em você vestes nobres. Disse também: coloquem um turbante em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre estes que estão aqui comigo. Sabe quem que estava com o anjo do Senhor? Outros anjos. Sabe, meu querido, Deus ele não tem problema em te receber do jeito que você vem. Aqui na frente tem uma placa. E na parte de baixo, se você nunca leu, leia na parte de baixo dessa placa que tem aqui na frente. Está escrito assim: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Esse é o lema dessa igreja. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Outro dia um amigo meu me ligou e disse: ei, rapaz, opa, tudo bom? Quanto tempo? Ele: cara, deixa eu te perguntar uma coisa. A tua igreja é lá no Jardim Eldorado? Eu disse: eu passei lá. Eu fui fazer um retorno e passei na porta. Deixa eu te perguntar uma coisa. Que frase é aquela ali, que não pode entrar ninguém perfeito lá? Eu digo: é porque eu quero que entre gente. Se eu exigir que entre pessoas perfeitas, só vai entrar anjos, e aí não vai entrar ninguém. E eu quero que entre gente, e gente é imperfeito.
Deus não tem problema em te receber do jeito que você vem. E mesmo ainda sujo como você está, Deus expulsa os demônios. Mas tem uma coisa, Deus ele não aceita que você vá do mesmo jeito que você está. Esse é o grande pulo. Ele te recebe do jeito que você está, fedendo a fumaça do pecado, chamuscado pelas labaredas do inferno. Ele te aceita desse jeito, mas tem uma condição. Ele não aceita que você continue, permaneça do mesmo jeito. Muita gente diz, pastor, eu acho essa frase da sua igreja muito permissiva. Eu digo, você não está entendendo. Esse aí é que é o pulo do gato. É sobre vir como está. A gente canta, eu venho como estou. Conhece esse hino? Eu venho como estou. Jesus morreu por mim. Eu venho. Não tem problema, vim como está. Mas tem uma condição, é que Deus, ele não aceita que você vá do mesmo jeito que você chegou. Você pode ter chegado aqui com os piores odores, com os piores pecados, e Deus não vai dizer como alguns de nós diríamos, primeiro vá se lavar para poder você primeiro entrar aqui nesse lugar. Não, Deus não vai dizer isso. Deus, ele te abraça, você ainda totalmente atormentado. Ele te beija, mesmo você ainda fedendo a fumaça da mentira, a fumaça da maledicência, mesmo que você esteja ainda fedendo a fumaça da falta de perdão, mesmo que você ainda esteja fedendo a fumaça do adultério, mesmo que você ainda esteja fedendo a fumaça do vício da pornografia, mesmo que você esteja ainda fedendo a fumaça do vício do jogo, do álcool, da droga, do cigarro, da arrogância, da soberba, porque às vezes a gente acha que só fede, sabe o quê? Só fede o adultério, só fede a prostituição. Deixa eu te falar uma coisa, a tua arrogância fede diante de Deus. A tua soberba fede diante de Deus. A tua maledicência fede, a tua fofoca fede diante de Deus. Tão quanto. Você pode chegar aqui ainda fedendo a fumaça da fornicação, a fumaça da tua opção sexual. Deus não tem problema com isso. Ele te diz, vem cá. Ele te abraça, e ainda que você esteja nessa condição, ele te abraça, ele te diz, agora é comigo, Satanás. Deixa ele aqui, ele te abraça, sabe? Imagine essa cena, Deus te põe aqui no colo e diz para Satanás, agora é comigo, Satanás. Agora você vai se entender comigo. Converse aqui comigo, porque bater nele, acusar ele é muito fácil. Eu quero ver você bater em mim, Satanás. Você tem alguém que te defende. Alguém que está disposto a lutar a tua luta, a lutar a tua guerra. A te ajudar a vencer as tuas limitações. Hoje, tudo que você precisa é da presença de Deus na tua vida. E se você estiver em sua presença, ele vai começar a ser a sua voz. Você não precisa mais dizer nada. Ele vai te justificar. Ele vai te defender. Ele vai começar a falar por você. Ele vai começar a te fazer viver uma vida de paz. A Bíblia diz que ele expulsa Satanás e o anjo diz a Josué, você tem uma escolha. Se você sair daqui com as vestes que você tem, você vai ser um falso adorador. Agora, você tem que se lembrar de onde Deus te tirou. Você precisa parar de ser uma estatística e começar a ser uma verdade. Você me deve algo agora, porque eu te recebi, eu te abracei, eu te defendi diante dos acusadores, eu te defendi diante daquele que te condena, mas você me deve uma coisa, você me deve o louvor, o teu louvor. Você me deve a tua adoração. Você me deve a tua santidade. Era para você ter morrido. Então, meu querido, tire as suas roupas imundas, que eu vou te dar uma roupa nova, diz o Senhor. Tire essas roupas velhas. Mude, é o que Deus está dizendo. Mude.
Eu quero que vocês leiam comigo o que diz Judas lá no capítulo 1. Isso eu acho que Judas é só um capítulo mesmo. E a partir do verso 21 até o verso 23. Diz assim, Judas capítulo 1. Diz assim: mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. As pessoas vão duvidar de você. Você está na presença de Deus e as pessoas vão dizer assim: é esse daí que vivia praticando, que vivia fazendo, que vivia dizendo, é esse daí. As pessoas vão duvidar de você. E Judas está dizendo assim: tenha compaixão daqueles que duvidam. E diz assim, no verso 23, salvem outros. Ei, meu querido, sabe por que Deus te arrancou da condição de onde você estava? Para que você, sendo transformado, você seja agente de transformação na vida de outras pessoas. Sabe? Salve outros, arrebatando-os do fogo. Lembra-se de Josué? Josué parecia como quê? Como tição tirado do fogo. Agora Judas está dizendo: ei, você que foi curado, que foi alcançado, que foi transformado, você arrebate outros. A outros ainda mostre misericórdia, com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Olha o que Judas está dizendo aqui. Judas está dizendo o seguinte: ei, tenha compaixão, mas odeia até a roupa que está suja de pecado. Porque, sabe por quê? O que Judas está dizendo aqui é o seguinte: se olha, Deus te aceita do jeito que você é, Deus te aceita do jeito que você está, Deus te abraça, Deus te beija, Ele te defende, Ele expulsa os demônios, Ele expulsa o acusador, Ele te traz para perto dele, mas Ele está dizendo assim: troque as roupas. E Judas está dizendo aqui: olha, sabe o quê? Ei, odeie até a roupa contaminada pela carne. Eu entendo muito bem o que Judas está dizendo, porque eu fui um desses que Deus arrancou do fogo. Eu repito, algumas pessoas Deus vai tirar num processo mais lento, mas outros Ele irá arrancar do meio do fogo do pecado, para que não se percam para sempre. E tudo isso é só por uma única razão: porque Deus nos ama e não quer que a gente se perca. Eu sei que alguns que estão aqui porque foram arrancados de suas situações e talvez nem saibam por que estão aqui. Talvez você esteja perguntando: eu não era para eu ter vindo nesse culto de hoje, mas Deus disse assim: não, esse culto foi exatamente essa palavra, porque eu queria te entregar essa palavra. E eu estou te arrancando dessa situação, estou te trazendo para a minha presença. Eu quero te dizer que não adianta só saber que Deus te arrancou de um lugar, que Deus mudou a sua história. Você precisa entender que não se brinca com a obra de Deus. Não se brinca com o reino de Deus, não se brinca com aquilo que era para eu ter morrido e não morri. Não se brinca com a salvação que custou muito caro. Às vezes Deus tem que chamar a nossa atenção porque nós não nos damos conta do que Ele fez com a gente. Não nos damos conta do que Ele gerou em nós. Essas crises que Deus tem permitido que às vezes aconteça nas nossas vidas, é simplesmente para nos aproximar dele e para que a gente acorde. Nós não temos muito tempo, diz o Senhor, e é verdade. Eu preciso arrancar você daí. E eu já estou encerrando. Quando Judas diz: salvem outros, arrebatando-os do fogo, isso significa: eu ainda luto contra as marcas da carne na minha vida. Eu tô vindo à igreja, mas ainda estou com práticas do pecado. Eu ainda não estou 100%, mas eu estou aqui na presença de Deus. Deus está dizendo: eu permiti que você venha a essa igreja com marcas de carne, ou seja, você ainda está vindo ainda fedendo a fumaça do pecado, mas você está vindo à igreja. Você está vindo à igreja, mas você ainda luta ainda contra os vícios, luta ainda contra uma série de pecados na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E Deus está dizendo para você: eu te arranquei de lá. Glória a Deus.
E eu sei que ainda não deu tempo de você se limpar, mas permaneça na minha presença, porque o que você precisa é estar na minha presença, porque a minha presença é que te limpa, a minha presença é que te transforma, a minha presença é que transforma a tua vida, a minha presença é que muda o teu destino. Glória a Deus. A glória. Aleluia. Só que você talvez esteja pensando, Senhor, mas será que eu não deveria primeiro? Deus está dizendo, não tem que primeiro nada. Você tem que primeiro estar na minha presença. Você quer saber? Eu acho muito legal essa comparação da brasa, porque Josué é tirado do fogo e todo mundo que sai do fogo, qual é a tendência? É se apagar. Tem muita gente que acha que vai se sarar, se limpar, se cuidar, sabe aonde? Fora do fogo. Meu querido, o fogo purifica. Fogo da graça, o fogo do divino Espírito Santo, ele purifica. O fogo da palavra, ele purifica. É. Pô, fogo purificador. O que Deus está dizendo para você é que ou você aceita trocar de roupa e servi-lo com roupas novas, ou Deus está dizendo, eu não vou mais conseguir manter você na minha presença. Estar na presença de Deus é uma coisa, manter-se na presença de Deus é outra. Porque manter-se na presença de Deus, você tem que simplesmente dizer assim, ei, eu quero roupas, vestes novas. Eu quero deixar o que é impuro. Hoje é tempo de decisão, meu querido. Não dá mais para brincar de ser crente. Eu sei que o reino de Deus não é para pessoas perfeitas, assim diz a nossa placa, mas é para pessoas que buscam a perfeição. Sabe? Quando nós chegamos aqui, nós ainda estávamos bem tortos, meio atrapalhados. E a igreja não pode se ofender com isso. A igreja não pode fazer cara feia quando as pessoas chegarem aqui meio ainda atrapalhadas. A igreja, nós aqui nessa igreja, a gente não tem problema com o adultério. Aqui nessa igreja nós não temos problema com o viciado. A gente não tem problema com o prostituto. A gente não tem problema com o ladrão. A gente não tem problema com o homossexual, com o heterossexual. Nós não temos problema com o mentiroso. Nós não temos problema com o ladrão. A igreja está aberta para todo mundo. Cada um chega com a sua roupa do mundo. Assim é Josué. Só que chega aqui e Deus recebe, Deus abraça, Deus expulsa os demônios, Deus expulsa o acusador, mas ele diz, agora você precisa tomar banho. Eu não te desprezei quando você chegou, eu te recebi na minha presença, eu te abracei, eu não te vi com nojo da tua roupa, mas agora vá tomar um banho. Pegue o sabão da minha santidade. Agora pegue a água do meu espírito. Agora entra no chuveiro da minha glória, porque eu te recebi do jeito que você chegou, mas eu não quero mais você assim. É o que Deus está dizendo essa noite. Essa é a mensagem dessa noite. Eu vou mudar você, diz o Senhor. Eu vou mudar a tua história. É hora de você tomar um banho, diz o Senhor. Você talvez esteja perguntando, Deus, e quando é que isso vai acontecer? E Deus está te falando, isso já aconteceu. Você não se deu conta que era para você estar longe daqui, que era para você não estar em igreja nenhuma, que era para você ter sido destruído, que era para você ter sido exposto, que era para você ter sido odiado. Você não se deu conta? Mas eu te trouxe para cá. Eu te trouxe para a minha presença. E só não aconteceu transformações maiores ainda na sua vida, por uma única razão. Porque você ainda não quis trocar as suas vestes. E Deus está dizendo, troque as suas vestes hoje. E você está dizendo, eu vou fazer isso ao longo do tempo, mas Deus está dizendo, não há mais tempo. Hoje é dia de decisão na presença de Deus. Amém. Fique de pé.